capítulo 2. Texto bem conhecido de todos nós. Quando Jesus vai realizar o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Esse é o texto que vamos compartilhar antes de cearmos juntos nesta noite. João capítulo 2, versículos de 1 a 12. Eu coloquei 1 a 11 lá, perdoe-me por favor. É 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: obrigado, Mônica. Eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, ou para as purificações. E cada uma delas levava 2 ou 3 metratas. Jesus disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus discípulos, com seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Senhor, possa falar ao nosso coração por sua palavra, nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, e depois os irmãos que estarão recebendo essa palavra através do canal do YouTube. Que Deus nos fale por essa palavra nessa noite. Amém, amados. E o vinho acabou. E o vinho acabou. Esse é o tema da mensagem. Penso que as duas únicas formas de alegria quando algo termina são essas. Ficamos alegres quando algo termina de 2 maneiras. Primeiro, quando chegamos ao fim de uma batalha e saímos vencedores, ficamos alegres. Segundo, quando um grande sofrimento termina e vem um alívio. Nessas duas condições, nos alegramos com o fim. Ou seja, quando vencemos uma batalha e ela teve fim, alegramos. Quando um sofrimento tem fim, nos alegramos. Meus amados, nós não fomos criados para viver com a realidade do fim. Essa é a grande verdade. O ser humano não foi criado por Deus para viver a realidade do fim, do acabou. O ser humano não foi criado para experimentar o acabou, o fim.
O ser humano foi criado por Deus para ser eterno. Mas o pecado entrou. E lá no jardim do Éden, acabou a comunhão do ser humano com Deus como era. Por isso que eu vos afirmo, não fomos criados para viver ou conviver com a realidade do fim ou do acabou. Esse casamento em Caná da Galileia está nos mostrando exatamente isso. Quando o vinho acaba, os judeus tinham no vinho não um símbolo de embriaguez, de alegria provocado pela embriaguez, não. O judeu tinha no vinho o símbolo de alegria, de paz e de prosperidade. Então, se o vinho desse casamento acabou, significava dizer que a alegria tinha terminado. Jesus está em Cafarnaum, e de Cafarnaum ele vai para Caná da Galileia. Se você ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, e você perceber, quando Jesus sai do deserto, tentado pelo diabo, lá em Lucas vai dizer que ele vai para Caná da Galileia. Ele está na região de Cafarnaum, ele vai para Caná da Galileia para dar início ao seu ministério. Já em Caná da Galileia, eles têm uma experiência com um homem chamado Natanael. Você pode ler o versículo 43 a seguir. Natanael se torna discípulo de Jesus, se converte. Por isso que o texto que nós lemos vai dizer 3 dias depois. 3 dias depois o quê? 3 dias depois de Jesus ter o encontro com Filipe e Natanael. Eles vão então para essa aldeia chamada, ou lugar chamado Caná da Galileia. Hoje é uma região da Arábia e tem como nome Kaf Caná. Eu acho que significa isso, Kaf Caná. Mas Caná da Galileia, interessante. Fazendo pesquisa, eu descobri que era uma região plana. Era uma planície. E Caná é o mesmo que Cana. Caná da Galileia significa lugar da cana, ou cidade da cana. Interessante, parece muito com a nossa região, né? Lugar plano, cercado de cana de açúcar. Não tanto quanto antigamente, quando as usinas funcionavam. Lembro-me muito bem quando saía de Campos, ia para um lugar qualquer. E quando chegava a Campos, parecia que nunca terminava cana de açúcar. Pois bem, Caná da Galileia era mais ou menos assim, um lugar plano, cercado de cana. E aí uma divergência entre os autores, ou entre os analistas do Novo Testamento, para saber se essa região era pobre ou próspera. Eu prefiro acreditar que era um lugar próspero. É nesse lugar que Jesus vai começar o seu ministério. Em Caná da Galileia. Não sei te dizer qual era a expectativa desses noivos com a presença de Jesus. Não sei. Não sei se a expectativa dos noivos era apenas aquela de que chegou mais um convidado, e esse convidado é especial. Não sei te dizer. Mas eu sei te dizer uma coisa. Esse convidado deu um presente aos noivos. Claro. Não é comum darmos presente a quem está casando? Quem está
começando a vida, na festa do casamento, a gente dá o quê? Presente. E com Jesus não foi diferente. Jesus deu um presente. Só que Jesus não levou o presente. Ele deu no casamento, na festa. Jesus não pegou o presente e embrulhou num papel bonito. Não escreveu um cartãozinho. Não deu ao mestre de cerimônia. Não colocou numa caixa onde fica muitos presentes. Não, ele não fez isso. Mas ele deu um presente aos noivos. Sabe qual presente? 500 litros de vinho jamais experimentado por alguém. Que presente? Na verdade, o presente que Jesus vai dar a esses noivos é um presente que surge no meio da festa. Não como hoje. Nesse tempo, nesse momento, entre os judeus, a festa não era de apenas um dia. Durava semana. Não semanas. Semana, porque também semanas aí não dá, né? Os noivos, coitado, vão para a lua de mel quando? Durava uma semana. Então, possivelmente, Jesus chegou nessa festa numa quarta-feira. No meio da festa. E foi exatamente no meio dessa festa que acabou o vinho. Repito, nós não sabemos lidar com a realidade do fim, do acabou, nós não sabemos. Tem sempre alguma coisa na nossa vida que acaba. Definitivamente ou temporariamente. Não tem jeito, você vai lidar com isso. E é possível que eu esteja falando a alguém aqui no templo, em casa, que temporariamente alguma coisa acabou na sua vida, uma alegria, uma satisfação, uma paz, aparentemente ou temporariamente acabou. Ou seja, o seu vinho acabou. Sua alegria acabou. Ah, mas se depender de Jesus, meu querido, minha querida, se depender dele, tem presente nessa noite. Se depender de Jesus, você vai ganhar um presente. E não são 500 litros de um vinho que ninguém experimentou. Que presente? Não sei. Uma coisa eu sei. Você não merece, eu também não mereço. Mas presente do céu não é dado para a gente, ou para nós, por mérito. É dado por graça. Quando alguma coisa acaba na nossa vida, Deus é especialista em entrar em ação com a sua graça e nos presentear. Por quê? Porque Ele é o Deus da graça. Então, querido, eu quero nesta noite pensar com você. Fazer algumas reflexões. Em cima da realidade de que o vinho acabou. Quero fazer algumas reflexões com você. Vamos às reflexões? Primeira reflexão. Por que o vinho acabou? Por que será que o vinho acabou? Repito, era o terceiro dia da festa. No terceiro dia da festa, o vinho acabou. Por que será que o vinho acabou? Uma coisa eu vou te falar, a culpa não era dos noivos. Segundo alguns estudiosos, os noivos fizeram certo, como todo mundo que vai casar faz. Um ano antes, pelo menos.
O quê? Prepara a lista. Irmãos, negócio de lista para casamento é uma batalha, é uma luta. Você que não casou ainda, você vai entrar nessa batalha. É luta. A gente coloca lá, fulano, 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 meus parentes. Aparece parente que você nunca viu. Se os noivos forem fazer lista com papai e com mamãe, meu Deus do céu, cuidado. Não faz lista de casamento com papai e mamãe perto. Até porque se você fizer lista com papai e mamãe, principalmente as noivas que vão fazer perto do papai e mamãe, coitada de papai que vai pagar a festa. Você está rindo? Você está rindo porque você não fez um casamento, aniversário de 15 anos no mesmo ano, por isso que você está rindo. Mas Deus dá graça. Deus é bondoso. Voltando ao texto, a culpa não era dos noivos, porque, segundo alguns estudiosos, eles fizeram a lista e colocaram lá 250 pessoas. Eu acho que tem gente preocupada com o que eu falei, né? Quem tem filho adolescente, jovem aí, tem gente preocupada. Calma, gente. Eu passei por isso. Deus é bom, Ele vai te dar tudo que você precisa, tá? Tá bem, Wander? Você, Gigi, quem mais? Olharam para o outro, por isso que eu falei. Tá bom. Felipe, vai demorar, Felipe. Olha lá, Karina, calma, fica tranquilo. Deus é bom. A culpa não era dos noivos, eles fizeram a lista, eles calcularam. Mas pastor, por que o vinho acabou? Simples, o número de convidados excedeu. Eu quero chamar a esse número de convidados, esse excesso, eu quero dar um nome a esse excesso. 2 nomes: inesperado e falta de controle. Porque assim, iam chegando pessoas. Melhor parar, também não sei se foi tudo isso, né? Eu sei que o número de discípulos foi excedente, não sei o quanto mais foi. E isso se tornou para o mestre Sala algo inesperado e tendo o quê? Falta de controle. Quando o vinho acabou, veio aquilo que era inesperado e a falta de controle. Isso acontece na nossa vida. A gente calcula as coisas, a gente projeta, a gente vai para a mesa, para a prateleira, sei lá, para a prancheta, não sei. A gente faz o cálculo, mas nem sempre as coisas são como nós esperamos, como nós projetamos. De repente acontece o inesperado e a falta de controle. E o que acontece com o inesperado e a falta de controle? Tira-nos a paz e a alegria. Mas olhando aqui para o texto, meus irmãos, meus queridos, diante da falta do vinho, que gerou o inesperado e a falta de controle, tem algo aqui que eu quero chamar a sua atenção. O quê? O texto vai dizer que Jesus foi convidado para o casamento. Diga comigo bem forte, por favor. Quando convidamos Jesus, diga forte, irmão. Quando convidamos Jesus para a nossa vida, é garantia de que Ele tem controle sobre todas as coisas. É fato que o mestre Sala perdeu o controle e algo inesperado aconteceu, mas é fato que Jesus estava presente naquela festa porque Ele foi convidado. E se Jesus foi convidado, o fim, ou o vinho que acabou,
ganharia outra realidade. Eu quero te perguntar se tem alguma coisa que acabou na sua vida. Eu quero te perguntar se exatamente nesse momento da história da sua vida surgiu algo inesperado. Surgiu alguma coisa que você perdeu o controle. Tem alguma coisa que fez com que você perdesse o controle? Tem alguma coisa que veio na sua vida que você não esperava? Eu quero dizer a você, baseado nessa palavra, se Jesus foi convidado antes daquilo que te trouxe intranquilidade e falta de paz, pode ter certeza, Jesus vai fazer algo por você. Jesus vai fazer algo por você. E aí, meu querido, a presença de Jesus não é garantia de falta de vinho, preste atenção nisso. A presença de Jesus não é garantia de que o vinho vai acabar, mas a presença de Jesus é a garantia de que o milagre vai acontecer. Eu vou repetir para você guardar isso muito bem. A presença de Jesus não é garantia de que o vinho não vai acabar, de que o inesperado não vai acontecer. A presença de Jesus não significa dizer que você vai perder o controle, mas a presença de Jesus é a garantia de que o milagre vai acontecer. Você pode dizer amém por isso, amado? Então, fiquemos com essa reflexão. Por que o vinho acabou? Excesso. Eu vou dizer uma coisa para você que não está no texto. E é simples de entender. Vou até fazendo um tom de brincadeira. Onde Jesus estava, meia dúzia de pessoas estavam lá. É isso? Jesus caminhava e onde ele estava tinha meia dúzia de pessoas acompanhando Jesus. Era isso? Não. Onde Jesus ia, uma completa. Que benção, você está fera. Amém, você está lendo a Bíblia. Glória a Deus, os irmãos estão lendo a Bíblia. Isso significa dizer, irmão, quando souberam que Jesus estava em Caná da Galileia num casamento, ó, é igual casamento de roça, irmão. Quem já foi em casamento de roça? É doideira. Sai gente, não sabe de onde, cavalo, charrete, a pé. Jesus estava presente nesse casamento, irmão. Perdeu o controle. O mestre, coitado do mestre de sala, perdeu o controle porque Jesus estava presente. E onde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. Por quê? Porque a presença de Jesus é a garantia de milagre. Segunda reflexão. O que foi feito quando o vinho da festa acabou? O que foi feito? Maria, com certeza, era parente de um dos noivos. Não se pode precisar de quem, mas o fato é, com certeza, que ela era parente de um dos noivos, ou do noivo, ou da noiva, ou dos pais de ambos. E se você ler com atenção, versículo 4, Jesus vai dizer, mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Isso aqui no original não é chamar atenção, não. Mais ou menos assim. Mulher, fique tranquilo, tranquila. Está tudo sob controle. Vai chegar a hora. Mas, preste atenção. Quando o vinho acaba, o que foi feito? Deram a Jesus
o controle de tudo. Deram a Jesus o protagonismo. Repare que somente João vai falar sobre esse momento. Mateus não vai relatar sobre o casamento no Caná da Galileia, nem Marcos, nem Lucas, somente João. Por quê? Simples. Porque João vai escrever, ou vai narrar o seu evangelho na perspectiva de que Jesus é divino. Então, quando a gente começa a ler o texto e percebe que Jesus é convidado, essa posição de convidado dá lugar à posição de quem tem controle. Preste atenção, porque isso é princípio para a nossa vida. O que foi feito depois que o vinho acabou? Deram a Jesus protagonismo. Não é Jesus quem toma as ações primeiro. Não. Jesus não vai tomar as ações primeiro, não. Jesus vai agir mediante a liberdade que deram a ele. Porque Jesus é educado. Primeiro ele bate a porta. Primeiro ele espera se alguém vai convidar. Uma vez que nós o convidamos, uma vez que deixamos ele entrar, aí sim, uma vez que ele está dentro e damos ações para ele mover, ele vai mover. O que foi feito quando o vinho acabou? Simplesmente deram a Jesus o protagonismo, a ação de mover-se. Por isso que somente João está escrevendo essa história, ou narrando essa história. Por quê? Porque João quer dizer que o convidado agora era aquele que tinha a ação de fazer o milagre. Isso é princípio para a nossa vida. Porque eu acredito que você, quando recebeu Jesus em sua vida, você convidou Jesus para entrar em seu coração. Você deixou Jesus como seu convidado principal. Agora preste atenção no que eu vou te falar. O fato de Jesus ser convidado da sua vida para ele entrar em seu coração não significa dizer que sempre ele vai agir. Ele só vai agir se você disser para ele: Senhor, toma conta de tudo e começa a agir, porque eu preciso do Senhor. Tem alguma coisa na sua vida que terminou aí, irmão? Que está ameaçando acabar? Eu te pergunto, a sua devoção acabou? Seu ministério parece que está assim, se esvaindo. Seus relacionamentos não são mais os mesmos. E eu te pergunto, o que você tem feito para restaurar isso? Seus sonhos estão indo embora. O que você está fazendo para que o seu sonho não vá embora? O que você tem feito? Você vai deixar acabar? Porque o texto me leva a entender que eles, apesar do vinho ter acabado, mas eles fizeram algo. O que eles fizeram? Jesus, toma conta. Olha a palavra de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Tem hora que bate uma acomodação em nós. Não deixa essa acomodação tomar conta da sua alma, não, por favor. Não deixa, não. Não deixa o vinho acabar, não. Não deixa o vinho da paz e da alegria terminar, não. Não deixa, não. Pede a Jesus para entrar em cena. Faz de Jesus o seu convidado especial.
e o melhor presente que você recebeu na vida. Faz com que ele seja o protagonista. Aquele que vai colocar a mão dele sobre o lugar onde está precisando que um milagre aconteça. Não deixe acabar. Onde Jesus entra, há renovo. E eu quero que nessa noite você saia daqui renovado no nome de Jesus. Terceira reflexão. Por que ninguém viu a água sendo transformada em vinho? Por que será que ninguém viu a água sendo transformada em vinho? Repare no versículo 7 e no versículo 8 que Jesus está falando. Você pode repetir comigo as palavras de Jesus? Na minha Bíblia é fácil, porque é aquela letra vermelha, então mole para mim, né? Letra vermelha, o que Jesus fala. Mas o que Jesus vai falar está no versículo 7 e no versículo 8. Essas são as únicas palavras de Jesus no casamento em Caná da Galileia. Relatadas, evidentemente. Porque Jesus não entrou mudo no casamento e ficou calado. Mas diante do fato do vinho ter acabado, essas são as duas palavras que Jesus vai usar. Vai sair da sua boca. Vamos repetir o versículo 7. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Comigo aqui de novo, igreja. Vamos lá. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Ok? Então, mediante a palavra de Jesus, o que aconteceu? Eles encheram totalmente. Agora vamos para a segunda palavra de Jesus, versículo 8. Então lhes determinou. O que Jesus lhe determinou? Comigo. Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Eu vou te perguntar, e eu sei que você vai responder. O que acontece no meio? Ou entre essas duas palavras de Jesus? Ou seja, o que está no versículo 7, encher de água as talhas, e o que está no versículo 8, leve ao mestre Sala. O que está no meio entre essas duas palavras de Jesus? O que está? Um milagre. Alguém viu? Ninguém viu. Por que ninguém viu? Primeiro, porque era uma questão religiosa que Jesus estava dando fim. A soma desses litros nessas 6 talhas, essas talhas eram usadas para lavar as mãos. Era um rito religioso. Não sei se esse casamento está acontecendo em uma sinagoga ou em uma casa. Acredito eu que é em uma residência. O fato é que à medida que as pessoas iam chegando, lavando as mãos, o que aconteceu com a água? Foi embora, irmão. Excesso de pessoas. Aí Jesus vai dizer o quê? Tirem água, enche as talhas totalmente. Jesus não está menosprezando o costume religioso. Tanto é que ele vai dizer: enche as talhas novamente. $500 de água. E de repente,
essa água não era mais água, era vinho. Ou seja, o que Jesus está dizendo aos judeus, até hoje, até esse momento, vocês viveram de ritos. É religiosidade. Mas a partir de agora, é graça, é vinho, é alegria do meu espírito. Porque água na talha é sinal de religiosidade. Vinho a ser experimentado é sinal da graça. Eu vou repetir. Água na talha é sinal de religiosidade. Vinho experimentado é sinal da graça. O que Jesus estava dizendo para esses judeus? Vocês viveram até hoje na religiosidade, mas hoje eu ofereço para vocês de graça, a graça do Pai. E vocês vão experimentar o quão maravilhoso é. Aleluias! Ninguém viu o milagre, mas ninguém precisava ver. Por que a gente precisa ver? A gente não precisa ver. Ninguém precisa ver. Você não precisa ver. Você precisa apenas e tão somente crer. O que de fato enche o nosso coração de alegria não é um culto religioso, não é um rito, não é estar aqui para cumprir um rito religioso, lavar as mãos, não. O que preenche a nossa vida é a alegria de Jesus, é a graça de Jesus. Ela sim preenche a nossa alma e o nosso coração, nos dando uma alegria que não se pode medir e não se pode contar o tamanho dela. Por que ninguém viu o milagre? Segundo, porque todos os presentes precisavam ouvir a palavra de Jesus. Enche de água as talhas. Tirai agora e levai ao mestre-sala. Palavra, verbo. É João que está relatando essa história. E para João, segundo o começo do seu livro, Jesus é o verbo vivo, o logos vivo. Então, tudo que sai da boca dele é para ser obedecido. Tudo que sai da boca dele tem poder. Eu vou repetir. Tudo que sai da boca de Jesus, o verbo vivo, é para ser obedecido. Tudo que sai da boca de Jesus tem poder. Então quando Jesus disse, tirai a água e dai ao mestre-sala, ele está dizendo, eu já fiz o milagre. Aleluia. Você não precisa ver, você precisa crer. E depois que você crer, você vai experimentar. Porque o processo da vida cristã é exatamente esse, irmão. Qual é o processo? O processo é você ouvir a palavra, você crer, depois experimentar. Não tente alterar. Vou repetir o que eu disse alguns dias aqui atrás pela manhã. Deus pode até acelerar os processos, mas Ele não altera os processos. Crer, obedecer, experimentar. Crer, obedecer, experimentar. Você só vai experimentar se você crer e se você obedecer. Você está crendo? Você está obedecendo? Então no nome de Jesus você vai experimentar. Experimentar, aleluia. Você está crendo, você está obedecendo. Se prepare, meu irmão, você vai experimentar um vinho novo de Jesus. Aleluia mesmo. Última reflexão. O que o vinho novo de Jesus provocou?
Está no texto. Depois que eles tomaram vinho, ficaram espantados. A cena é o seguinte: os noivos não estão sabendo de nada. Possivelmente a única coisa que eles ficaram sabendo é que o vinho tinha acabado. Reparou no versículo 10? Que depois que o vinho surgiu, ou a água foi transformada em vinho, ninguém vai falar nada com Jesus. Esse versículo 10, as pessoas estão se dirigindo a quem? A Jesus ou o noivo? O noivo. O dono da festa. Então, o que isso provocou? Primeiro, um renovo nos noivos e nos convidados. O vinho que Jesus trouxe, o vinho que Jesus colocou naquelas 6 talhas, 500 litros de vinho, provocou um renovo nos noivos e nos convidados. Que o vinho de Jesus provoque isso na sua vida, um renovo. Segundo, o que provocou o vinho novo de Jesus? Foi com esse vinho que Jesus deu início ao seu ministério. Está escrito. Versículo 11. Com este deu início Jesus ao seu ministério em Caná da Galileia. Ou seja, com esse milagre, Jesus começa 3 anos e meio de ministério. Sabe o que eu acho interessante? O ministério de Jesus começa com um vinho e termina com um cálice. O ministério de Jesus começa com um vinho em Caná da Galileia e termina com um cálice do sofrimento na cruz do Calvário. Por isso que ele toma um cálice na ceia e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, com esse milagre, Jesus está dizendo a todos daquele casamento, está dizendo a todos os presentes o seguinte: a partir de agora, eu derramo sobre os seus corações a graça do Todo-Poderoso. Bendito seja Ele. Terceiro, o que o vinho provocou, além de um renovo nos noivos e nos convidados, dar início ao ministério de Jesus, esse vinho provocou o quê? Os discípulos passaram a crer nele. Está escrito. Vamos lá? Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio aos sinais de Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Como assim, pastor? Já não eram discípulos? Eram. Mas ainda não tinham experimentado poder e glória. Você pode ser discípulo, mas para enfrentar uma jornada com Jesus, tem que ter experiência com glória. Eu vou repetir, você pode ser discípulo de Jesus, mas para enfrentar uma jornada, tem que ter experiência de glória. Porque senão você não suporta, você não aguenta. Seriam 3 anos e meio de ministério andando com Jesus.
Então, a fé precisava ser aguçada. Eles precisavam ver com seus olhos o poder de Jesus. Eu penso, meus irmãos, que nós vivemos a realidade de um tempo onde muitas pessoas se dizem discípulos e acreditam até que são discípulos na essência da salvação, mas falta experiência de poder com Jesus e glória. Ou você pensa que essa jornada é fácil? Por que você acha que Jesus, lá no final do seu ministério, vai dizer para os discípulos assim, ó: querem me seguir? Eu estou indo para Jerusalém para ser morto. Querem me seguir? Então tome a cruz de vocês e venha após mim, me siga. Você está pensando que é fácil, irmão? Eu sei que você sabe que não é fácil. Sabe por que tem muita gente desistindo da caminhada, da jornada? Porque acha que seguir Jesus é só experimentar a honra de ser um discípulo que está ao lado de alguém que tem poder. De fato é. Mas seguir Jesus é desafiador. E a gente só vai conseguir suportar se nós tivermos experiência com Jesus e contemplarmos a sua glória. E essa glória tocar na nossa vida, encher a nossa vida. Aí nós vamos aguentar. Deixa eu terminar para a gente encerrar. O que eu vou dizer aqui para a gente terminar é fato. Você não precisa entrar em crise por conta disso. Todos nós queremos que a nossa vida seja sempre uma festa, regrada de alegria e satisfação. Isso é normal de todos nós, de todo ser humano. Todos nós queremos que a nossa vida seja uma festa constante, regrada de alegria, satisfação. Mas nem sempre é assim. O inesperado acontece. Às vezes perdemos o controle. O controle foge das nossas mãos. O que fazer quando isso acontece? Quando a gente está esperando uma vida de festa e satisfação e alguma coisa acaba, o que fazer? O que fazer quando o vinho acabar? Você tem que ter a consciência de que Jesus, que você convidou, Ele não é apenas o seu convidado especial. Ele é, deve ser e tem que ser Senhor da sua vida. Você tem que dar nas mãos dele o controle da sua vida. Você tem que acreditar de todo o seu coração que Ele é capaz de fazer coisas impossíveis, que você não precisa ver, você só precisa crer. Porque nós não somos guiados por aquilo que vemos, somos guiados por aquilo que não vemos. Nós andamos por vista, não andamos por vista, andamos por fé. O que fazer quando alguma coisa acabar temporariamente? E ainda que a nossa ótica seja para sempre, o que fazer? Simplesmente deixar Jesus operar, fazer aquilo que nós não podemos fazer. Sua vida não será uma festa constante e regrada de satisfação e alegria. Aqui eu termino. Sua vida não será
todos os dias uma festa regrada de satisfação e alegria. Mas uma coisa eu posso te garantir: a sua vida com Jesus na sua festa é garantia de que aquilo que acabou será renovado. Tem alguma coisa que acabou na sua vida hoje? Meu irmão, a presença dele é a garantia de que algo novo vai acontecer. Um fim novo vai acontecer na sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Por favor, ninguém com os olhos abertos. Eu quero orar por sua vida. Faça uma reflexão aí e veja o que acabou na sua festa. O que está sendo ameaçado de acabar? Você perdeu o controle? Fique tranquilo, porque agora o controle está nas mãos de Jesus. O que acabou, o que terminou, o que está sendo ameaçado de acabar? O vinho acabou? Está na hora de você esvaziar as suas talhas e deixar Jesus entrar, lavá-las e enchê-las. Seus corações precisam ser esvaziados para serem cheios agora. Quero orar por você, meu amado. Você que está aqui, você que está em casa. Você não precisa levantar sua mão. Mas eu quero orar por aquilo que acabou, para que agora Jesus possa renovar. Vamos orar? Senhor, o vinho acabou, mas o Senhor está presente. O vinho acabou, mas o Senhor tem controle. O vinho acabou, mas o Senhor pode fazer milagres. O vinho acabou, mas o Senhor pode fazer algo que nós não podemos fazer. Então agora, meu Deus, agora, meu Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, traz pela tua graça um vinho novo para esse coração. Traz uma alegria nova. Renova esse espírito, renova esse ministério, renova esse sonho, meu Deus. Por favor, Senhor. Queremos sair daqui com um vinho novo dentro de nós, com o renovo do teu espírito dentro de nós. Porque a nossa jornada, Deus, ela é muito difícil e nos dias de hoje tem sido tenebrosa, Deus. É fato que muitas vezes estamos com medo do inesperado. É fato, Deus, que nós perdemos o controle. Mas nesse momento eu oro para que o controle volte a ser do Senhor. Se por acaso alguém aqui deixou que o controle fugisse das suas mãos, eu quero te pedir agora que o controle volte a ser do Senhor agora, em nome de Jesus. Retoma o controle dessa devoção. Retome o controle, Senhor, desta vida, desta alma. Por favor, Senhor. Renova agora, Senhor, renova. É a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Fique em pé, irmão. Vamos adorar? Vamos cear.